Bem, a nossa saúde está bem e a saúde dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, dos nossos filhos estão bem, tudo vai mais tranquilamente, né? Agora, quando o negócio da saúde está ruim na nossa família, parece que tudo empaca, não é? E a gente está nesse período aí, vivendo uma nova onda de gripes e resfriados. Gente, vamos falar a verdade? E é a temperatura que sobe, que cai no mesmo dia, e é sol e chuva, aí você pega aquela chuvinha, aí o que acontece? Tem Covid, tem a dengue e a gente fica, ó, perdido. Mas você sabe como diferenciar esses sintomas? Não, né? E eu vou falar uma coisa pra você. Eles são tão parecidos que realmente é difícil pra gente separar. Mas nós temos uma médica que vai vir aqui com a gente, que ela vai explicar tudo certinho, tá bom? Ó, doutora Karina tá aqui, que é pneuma. Pode vir, doutora. Obrigada. Obrigada pelo convite, pela presença, doutora. Obrigada eu pelo convite. Pode chegar aqui, sentar aqui. E a gente estava ali nos bastidores, gente, conversando com a doutora. Ela falou que realmente está vindo uma onda de gripe e resfriado diferente, mas o pior, Covid aumentando novamente. Sim, obrigada, Kelly, viu, pelo Obrigada, convite, pela participação. Acho que é um assunto tão importante da gente debater, né? Depois do carnaval, nós sentimos um aumento importante de casos de Covid. Então, na verdade, a gente está tendo, né, um aumento de dengue importante e esses casos se confundem muito, como você disse, né? A dengue, a Covid-19, a gripe, o resfriado, eles têm sintomas muito semelhantes e isso faz uma confusão, né? Lembrar que a transmissão é diferente neles. A dengue é pelo mosquito Aedes aegypti contaminado. Já a Covid, o resfriado e a gripe, eles são por gotículas de saliva. Entendi. Principalmente espirro, tosse, mas também até por objetos contaminados com a saliva você pode adquirir, né? Os sintomas, eles acabam sendo muito semelhantes. Dor no corpo, mal-estar, dor de cabeça, uma febre. Mas o que a gente vê? Na gripe, a gente vê uma febre muito alta. Tá vindo uma febre alta, realmente. Isso. No resfriado, às vezes não tem febre ou a febre ela é muito branda, né? A Covid, ela mudou muito. Ela dava muita febre e agora ela pode cursar com febre, sem febre. E a dengue geralmente tem febre sim também nela, né? Então esses sintomas se confundem muito. Por isso que é importante sempre procurar atendimento médico. Agora, doutora, para quem está assistindo a gente em casa, né? Então ela tá lá com aquele sintominha de gripe, resfriado, que ela não sabe o que é. Qual o tempo que ela tem que esperar, talvez na sua casa, ou até mesmo não esperar, doutora, para ir ao médico? Porque, assim, às vezes você também priva de não vai ao médico, porque se você chega lá na sala de atendimento ou ali na emergência, tá assim. E aí, às vezes, você tá com alguma coisa e acaba pegando a transmissão de outro ou acaba piorando o que você tem. Então, tem um tempo que a pessoa pode ficar em casa e aí passou aquele tempo, não melhorou, fala, opa, eu tenho que procurar o médico. Na verdade, assim, ó, quando você tem contato com alguém, geralmente você tem uma noção no trabalho, fulano estava resfriado, eu acho que passou para mim, né? Então, esse contato para desenvolver os sintomas, geralmente leva uns 3 dias, né? Para você começar a ter os sintomas. O resfriado é tudo muito mais brando, é muito mais leve, você não tem sinais de alarme importante. Então, assim, o que preocuparia para você realmente ter que ir no pronto-socorro, ter que procurar ajuda médica, uma consulta médica, seria uma febre muito alta que você toma o antitérmico e ela não baixa, ou ela baixa e não dá 3 horas ela volta. Seria uma dor no peito ou uma falta de ar importante. Seria aquela queda de saturação que na pandemia acabou naturalizando muito o uso do oxímetro. Então, assim, depois da pandemia, a gente faz um corte um pouco maior. Saturação, que é o oxigênio, né, medido na polpa digital, menor que 93%, tem que procurar ajuda médica, sim. Mas eu concordo com você. A população fala muito para mim, doutora, mas está muito lotado lá, né? E acaba tendo medo de pegar e se contaminar com outras coisas. Mas tendo algum desses sinais de alarme, deve sim procurar ajuda. Um sintoma que aparece muito na Covid, às vezes a gente não assimila, é a diarreia.
Então, o paciente às vezes pode abrir o quadro com diarreia. E a diarreia também pode dar na dengue. A gripe e o resfriado é menos comum, mas sintoma gastrointestinal, ele também pode aparecer nessas doenças respiratórias. Agora, uma coisa que eu tenho percebido também é que muitas crianças estão vindo com essa virose e dá uma diarreia que às vezes pode ser Covid, então. O que aconteceu, né? Aglomeração. Então, por isso que aumentou os casos de resfriado, de gripe, de Covid depois do carnaval, porque a gente acabou aglomerando mais, né? Claro, a gente viveu anos, desde 2020, muito presos. Então, foi natural, né? Não é que a população quis que isso acontecesse. Não, mas foi natural acontecer de novo, né? O contato com os amigos, a vida voltando ao normal. Mas quando você sente esses sintomas, aí você tem que se precaver. O isolamento da Covid continua. Eu tenho alguns pacientes que falam assim, doutora, mas não precisa mais isolar. Claro que precisa, né? Porque a gente tem pacientes que precisam de uma atenção maior. Exemplo, o idoso. Então, paciente idoso que tem mais de 60 anos ou paciente imunossuprimido, às vezes, por mais que agora seja um quadro mais leve... Que já tem a vacina. Que já tem a vacina, graças a Deus. Que as hospitalizações estão menos frequentes, casos de óbito, graças a Deus, estão menos frequentes, mas eles ainda sofrem mais e tem um risco maior. Então, você tendo esses sintomas, você tem que usar o quê? Máscara, higienizar a mão com álcool em gel e deu positivo, tem que ficar, no mínimo, 5 dias isolado, 6 dias, se no 6º dia saiu o exame negativo. Se você não tem como repetir o exame, são 7 dias de isolamento ainda. Agora, gente, vocês sabiam que tem um outro detalhe que a doutora falou para mim nos bastidores que me assustou? Que a gente pode ter a dengue e a Covid junto? Sim, e na verdade, assim, a gente pode ter até a infecção tripla, que é a dengue, a Covid e a gripe. Tudo junto? Tudo junto. Nossa, aí derruba o peão. Exatamente. Qual que é o risco maior de tudo isso? Deprimir o nosso sistema imunológico e daí a gente pegar uma pneumonia, né? Porque assim, a gripe, ela é pela influenza A e pela influenza B. A Covid é o Covid que a gente já viu que agora está tendo várias mutações. Por isso que as vacinas, elas estão mudando e a gente tem que aderir ao plano vacinal. Não tem jeito. Então, e a dengue, pelo mosquito da dengue, então o que eles fazem? Eles debilitam mais a gente, eles alteram a função do fígado. A dengue dá muita plaqueta baixa, alteração de coagulação. O Covid é aquele boom inflamatório no nosso organismo. E aí pode entrar uma bactéria que estava ali, né? Às vezes uma bactéria até que faz parte da nossa boca, que faz parte do nosso convívio, mas... Mas como o sistema imunológico está baixo, ela vem acabando com tudo. Exatamente. E aí quem sofre mais? Aquela população. Crianças, idosos e pacientes que têm algumas doenças que precisam de corticoide ou de imunossupressão, que a gente fala. Coloca o telefone pra gente na tela aí. Eu quero saber se você tem alguma pergunta para fazer para a doutora, que eu vou fazer para ela aqui ao vivo. Coloca pra gente aí. Se você tá passando por algum sintoma desse, se você pegou o Covid e ficou em isolamento, conta pra mim, porque as pessoas não estão ficando mais não. Não estão não, meus queridos. E aí, doutora, vamos para a parte do pulmão. Porque quando a gente fala em gripe, né, Covid, resfriado, tudo que não é bem curado vai para o pulmão. Sim. A pneumonia, a doutora já falou que é um estágio grave, né? E tem que ser cuidado mesmo. Tem que ser cuidado. Inclusive, muitas pessoas acabam necessitando de internação numa pneumonia, né? A gripe, que é a influenza A, ela acaba cometendo o pulmão, ela pode até dar uma pneumonia, mas ela pode atacar muitos brônquios, que é aquela tosse com catarro, que daí chia o peito, que sai aquele catarro esverdeado, amarelado. O resfriado, ele não chega a cometer a parte inferior, que é o pulmão. Ela pega realmente mais a via aérea alta, que é nariz, sinusite, garganta, amidalite, otite. Mas a gripe, ela já tem esse domínio de pegar a via aérea baixa, que é o pulmão. E aí que a gente pode deixar mais susceptível a uma infecção bacteriana e pegar uma pneumonia. Toda pneumonia precisa de internação? Não, a gente consegue tratar algumas em casa, mas a gente tem critérios para internação. Muitas vezes precisa de antibiótico na veia, antibiótico injetável. Gente, você sabe que a doutora tá falando aqui, eu tô ficando com uma cara de assustada, sabia? Porque quando a gente acha que o negócio tá melhorando, vem tudo e
parece que está acontecendo tudo de novo, que tá, graças a Deus, igual a doutora falou. A gente está com as vacinas aí, a gente sabe que tem muitas pessoas que não tomaram a vacina, mas que se você tomou, dá sequência na sua carteirinha vacinal. Sim. E tem a questão da dengue, que tem que cuidar também, né? É um trabalho que eu vou falar uma coisa para você. É responsabilidade da prefeitura, mas grande parte também é nossa responsabilidade. E aí o que acontece? Quando acontece um caso desse, onde vem tudo junto, meu Deus do céu. A gente tem que aderir às campanhas de vacina, né? E a campanha, a doutora falou que também vai Isso, vir. vai antecipar. A vacina da gripe, ela vai antecipar. Inclusive, o ano passado foi liberado para toda a população, porque sempre libera para idoso, para pessoas com doenças crônicas. O ano passado foi liberado para todo mundo e muitas pessoas não aderiram. Muitas pessoas. Eles acabaram fazendo uma campanha até pós a campanha, que é já mais ou menos em abril, e esse ano vai antecipar, né, a campanha da vacina da gripe. Então, a gente tem que tomar a vacina da gripe. A vacina da Covid tem o calendário, eles seguem, né, o programa do Ministério da Saúde, então a gente tem que aderir também. Nós temos também vacinas da pneumonia. Essas vacinas, pelo SUS, é reservado para determinadas populações e para pacientes idosos, então isso aí o médico, né, vai conseguir orientar e indicar para quem precisa, né? E nós temos também a vacina da dengue, né, que acabou dando um boom, parece que agora tá vindo aos poucos, né? Mas a galera não está aderindo, não. Pelo menos no que eu estava vendo lá para o Norte e Nordeste, não estão aderindo, não. E daí estão expandindo um pouco mais. Mas, enfim, eu estou com a Cida, nossa telespectadora, está em casa. Oi, Cida! Ela e o marido deram positivo para o Covid. Cida, fala para mim quanto tempo que vocês estão isolados, por favor. Porque ela perguntou com quanto tempo ela tem que fazer o raio-x do pulmão para ver se está tudo certinho, doutora. Então, agora, os casos de Covid estão sendo bem mais brandos. Por quê? Graças a Deus pela vacina, porque realmente muita gente pegou e acaba tendo essa fraqueza, né? Quando a gente vai pegando, vai acabando enfraquecendo. E a gente vai ficando mais... E a gente vai ficando mais imune pela vacina, pela exposição. Então, os casos estão sendo mais leves agora, sim. Dependendo do caso do paciente, precisa fazer um exame de imagem? Sim, a gente tem o raio-x, a gente tem até a tomografia. Mas depende dos sintomas dela, né? Aqueles sinais de alarme a gente usa muito para Covid, né? Que é a queda da oxigenação, a falta de ar, a dor no peito e a febre persistente. Se for... Muita gente está falando assim, mas parecia uma gripe, parecia um resfriado. Realmente, assim, sintomáticos, né? O que é sintomático? Analgésico, né? Mais remédio para melhorar esses sintomas. E isolamento. Nós já temos uma medicação também específica para a Covid, mas que também tem uma população que tem específica, que são também idosos, imunossuprimidos e geralmente não. Nós podemos aderir a essa medicação, que é o Paxlovid, até o 5º dia de sintomas. Pós 5º dia já não está mais orientado. E são em casos leves, casos graves, que está internado, que tem necessidade de oxigênio, também já não tem mais indicação. Então, no caso da Cida e do marido dela, parece que o marido dela está com 6 dias e ela está com 7. Ou é vice-versa, né, Cida? E ela tem que procurar o médico para ver se realmente precisa o raio-x. Sim, para ver se é necessário o raio-x. O médico, escutando o pulmão, vendo a saturação, conversando, tendo uma história, realmente ele vai ver se isso é necessário. E se é necessário o raio-x ou se já é necessário um exame mais profundo, que é a tomografia. Mas aí precisa de uma avaliação médica. Os casos, eles são muito individualizados. Não dá pra gente colocar todo mundo numa bandeja só. Cada pessoa é uma pessoa. Às vezes... A Lígia também está com Covid em casa. Lídia está com Covid em casa também, Lídia? Meu Deus do céu. E olha só, né? Só porque a gente retomou esse caso, vai aparecendo os casos, né? E a gente parecia para mim que não tinha mais, gente. Por isso que eu te falei, né, lá atrás. Aumentou muito os casos de Covid, principalmente pós-carnaval. E agora o que a gente está tendo mais é a dengue e esse retorno do Covid. Por isso que é muito importante a gente testar. Para a gente saber, se a Lígia não tivesse testado, se a Cida não tivesse testado, eles estariam passando para outras pessoas, né? Então, olha como foi importante eles testarem e eles ficarem em casa. Eles estão bem. Que bom que eles estão bem.
7 dias eles estão fora do isolamento. Ou 5 dias, se no 6º dia sair o exame negativo, eles também já estão fora do isolamento. Tem uma outra pergunta aqui. Ela falou o nome dela, Zaninelli, por favor? Então nossa telespectadora não falou o nome, mas disse que o marido está com dengue. Mas ele está sentindo muita dor nas costas e mal-estar. Talvez esse sintoma esteja relacionado com uma Covid também, ou... É bem específico de dengue. Dores nas costas, dores em articulações, dores musculares, dores ósseas. Então, esses sintomas são mais sugestivos de dengue mesmo. Agora, se ele estiver tendo uma tosse produtiva, um sintoma de falta de ar, aí vale a pena ver se não tem uma sobreposição das duas doenças que daí juntas. tem que fazer o exame. Isso, que daí tem que fazer o exame. E olha só, a Conceição mandou uma mensagem pra gente. Obrigado, viu, Conceição? E olha só o que ela falou pra gente. Que se a senhora também não acha que seria talvez mais apropriado o uso de máscaras agora novamente em mercados, pelo menos lugar onde que você tem mais pessoas e tem muito contato, mercado, igreja e escola. Assim, aí vai muito do bom senso, né, de cada um, porque na verdade quando houve essa proibição, né, que as pessoas tinham que andar de máscara, isso veio do governo, né? Então agora, qual que é o meu ver? Se você está com sintomas, qualquer sintoma respiratório, você deve usar máscara. Eu, no consultório, eu só estou atendendo de máscara o tempo todo. E às vezes as pessoas falam para mim, nossa, doutora, mas você não vai deixar de usar máscara? Não, eu não vou deixar de usar máscara, porque é meu contato, né? Eu tenho filhos, eu tenho marido, família. Eu tenho pai, eu tenho mãe. Então, a gente tem que ter esse contato. Mas você que está se sentindo com uma coriza tem que usar a máscara, tem que usar álcool em gel. Então, acho assim, né? Você tá bem, não tá sentindo nada, tudo bem. Agora, você começou com algum sintoma, aí não. E aí também, o paciente que tem uma doença cardíaca avançada, o paciente que é um diabético, né, importante, mesmo assintomático, eu acho que vale a pena ele usar, sim, máscara. Até porque para ele mesmo se prevenir, né? Exatamente. Para ele se prevenir. Porque a gente tem que ter amor próprio também. Ah, mas eu não preciso usar porque eu não tô tendo, não. Mas eu vou me cuidar porque a minha saúde é fundamental. A gente acaba esperando dos outros e os outros não têm a mesma conduta que a gente. É isso então, mesmo. Com certeza, a pessoa com sintomas deve manter a máscara, manter álcool em gel, deve testar, testou, positivou, isolar. Mas aqueles que se sentem mais vulneráveis, aí você tem que usar para se proteger. Mas a doutora falou uma coisa muito bacana, gente, é bom senso. Primeiro que se você tiver com algum sintoma desse, faz o teste e coloca a máscara. É bom senso. Bom senso cabe em qualquer lugar. E o respeito com o ser humano e com o próximo, né? E se você tem alguma doença, né, tem alguma comorbidade, é bacana também se cuidar um pouquinho mais aí, usar a máscara, pelo menos se você for sair em algum lugar assim, só para se prevenir mesmo. Agora, o Isaac falou para mim aqui, doutora, mandou uma pergunta, o seguinte, ele não tomou vacina, né? Você não tomou vacina, Isaac? Ou você está perguntando se quem não tomou vacina? Bom, se quem não tomou a vacina, doutora, da gripe COVID, ou da gripe? Do Covid. É propício pegar ela agora? Sim, né? Mais forte? Com certeza. A gente sabe que conforme a gente vai pegando, eu já ouvi muito isso também no consultório. Ah, mas eu não vou vacinar porque eu peguei e eu tenho imunidade. Não. Essa imunidade de quando você pega, ela é uma imunidade muito temporária. Ela dura ali, no máximo, uns 3 meses, algumas pessoas 6 meses. Mas ela acaba essa imunidade. E conforme as mutações, você pode estar imune nesse momento contra o Ômicron. Mas você pode pegar o Delta, que foi o que aconteceu muito, né? Então, quando você adquire a vacina, você acaba ganhando uma imunidade que também é temporária, por isso que a gente está tomando várias doses, mas é um tempo maior de proteção, né? Mas você se protege contra a forma grave. Porque assim, muitas pessoas tomaram a vacina e pegaram a Covid e falam, mas não adiantou nada. Adiantou. Olha quantos casos leves nós estamos tendo. Então, quem tem contraindicação da vacina da Covid? Quem tem alergia aos componentes da vacina. Quem não tem alergia ao componente da vacina deve tomar. E dá tempo ainda, Isaac, né? Dá. Isaac, dá tempo. Se você não tomou, tá, Isaac? Às vezes eu posso entender errado, tá? Então, se você tomou, beleza. Se não tomou... Se tá com Covid, tem que esperar 30 dias para tomar. Tem que esperar, Isso. Então tem que esperar, tá? Isso. Mas é bom fazer o exame antes, então? Se ele tá com sintomas, tem que fazer. Agora, se já passou de 7 dias de sintoma, não vai, o exame
Ele pode até fazer, assim, mas se vier negativo, a gente não vai saber se ele teve ali, porque o período do exame positivo, o melhor é entre o 3º dia e o 5º dia, mas até o 7º dia pode vir positivo. Zani, qual que é o nome da outra telespectadora que falou que está com dor? A Iracema mandou uma mensagem, doutora, disse que está com bastante dor nas costas, nas juntas, nas pernas, só que ela fez o exame de dengue e deu negativo. Aí a dengue, ela é assim, nós temos, o melhor exame para detectar dengue é a sorologia, que é o IgG e o IgM, só que ele só dá positivo depois de 7 dias de sintoma. Aí nós temos um exame novo, que não é tão novo, mas que é o NS1, que ele pode dar positivo até o 5º dia. Então assim, Iracema, se você está tendo sintomas, você tem que retornar no pronto-socorro, sim. Às vezes repetir esse exame, porque às vezes você estava ali na janela imunológica que não deu falso negativo. Ou pode ser realmente outra doença viral, porque a gente está falando de vírus. Tudo isso que nós estamos falando é de vírus. Dengue, gripe, Covid, o resfriado, tudo é vírus. Então, eles simulam o outro. Então, às vezes também, né? Repetir o exame da dengue, deu negativo, mas continua com sintomas, fazer o swab nasal para testar Covid, descartar coisas mais graves. Ó, eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Eu tive dengue, mas eu fui fazer o exame daí, eu acho que eu peguei essa janela que a doutora acabou de falar, que deu falso negativo. Mas depois de uns 3, 4 dias, começou a pipocar toda a minha pele, sabe, umas pontinhas e coçar. A hora que eu olhei minha barriga assim, falei, ixi, acho que eu tive dengue. E essa coceira, esse prurido, já é o final da viremia, já é o final da infecção, aí, assim, ó. é quando dá aquela coceira toda. Mas, ó, tá vendo? Porque deu falso também. Você é prova viva. Sou prova viva, eu sou o exemplo. Ó, tem uma... Nossa, verdade? Como que é o nome dela? Teve uma moça que teve o Covid, já vai fazer 3 anos, só que o paladar dela não voltou, não. É normal, doutora? Faz 3 anos. Então, ela teve bem naquela fase pesada da pandemia. E naquela fase, muitas pessoas perderam olfato e perderam paladar. E aí, assim, muitos pacientes voltaram. Kelly, isso aí, volta a dizer, muito individual. A Kelly Moraes teve e voltou com 1 semana. A doutora Karina teve e voltou com 1 mês. Outro paciente teve e demorou 1 ano. Então, assim, ela deve fazer treinamento... É paladar, desculpa? Paladar ou olfato? Paladar, eu gosto. Desculpa. Ela tem que fazer um treinamento de paladar, e quando é olfato, um treinamento olfativo que a gente fala. É como se fosse uma fisioterapia para você ir treinando. Mas, muitas vezes, pode ser que não volte mesmo. Aí ela tem que procurar um otorrino, que é um médico especialista em via aérea alta, para poder estudar o caso dela, ver se tem alguma terapia adicional, né? Mas a Covid, assim, ela ainda é um mistério. A gente ainda vê muitos sintomas que a gente não tem muita explicação e muitas coisas que podem reverter. Então, assim, o dela, mesmo sendo 3 anos, pode reverter? Pode reverter. Assim como tem muito paciente que tem aquele vidro fosco na tomografia, que ainda tem chance de reverter. Vidro fosco é aquela pele branca que parece no pulmão, assim, né? Isso, aquele embaçado, assim, no pulmão, né? Que pode fibrosar, mas ele também pode desaparecer. Ai, Jesus, mesmo tendo 3 Tomara que não dá fibrose, porque, minha Nossa Senhora. Agora, doutora, tá chegando muita pergunta. Infelizmente, a gente não vai ter tempo para responder tudo. Ai, desculpa, gente, desculpa. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Já vou convidar a doutora ou para participar com a gente novamente ao vivo ou gravado, porque a gente tem agora a estação que muda. Muito. Outono, inverno. E o que dá de gente com it, não é, doutora? Muito. E sabe uma coisa que eu tenho percebido também? Que a gente tem usado muito e abusado de ar-condicionado. E, rapaz, eu fui limpar o ar-condicionado da minha casa, deu vergonha. Ele não tá